Irmãos, abram as Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do versículo de número 13 até o versículo de número 34. 12. Lucas, capítulo de número 12, versos 13 ao 34, que diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Nós vamos parar aqui. Nós queremos pensar nessa passagem, o foco aqui é sobre a avareza, mas a gente quer pensar um pouco sobre esse capítulo como um todo. Por quê? Porque o capítulo que antecede, capítulo 12 de Lucas, é o momento em que Jesus está no embate com os fariseus e os escribas. Ele começa a falar sobre o tipo de vida que eles levavam, que eram totalmente incoerentes com o tipo de discurso deles. Não havia uma comunhão entre o que eles pregavam, o que eles ensinavam e o que eles viviam. E quando ele então está ali naquele momento em que está criticando os fariseus e os escribas, ele aproveita para ensinar os seus discípulos, para que eles não fizessem as mesmas coisas que os fariseus faziam. Por quê? Porque nós, enquanto discípulos de Jesus, temos uma outra orientação de vida, um direcionamento firmado no Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus. E nós não podemos viver da forma como os fariseus viviam, ou seja, ter uma forma de vida aparente e ter uma forma de vida diferente daquilo que nós praticamente ensinamos, pregamos ou falamos daquele quem somos. E eu quero então, na verdade, começar falando um pouco do início desse capítulo 12, porque Jesus ele vai começar a ensinar os seus discípulos e a colocar alguns pontos que estavam ali em contradição com os fariseus para que os seus discípulos não fizessem. E o primeiro está nos versículos de 1 a 3 do capítulo 12, que diz: Visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então entendam que aquilo que ele está a ensinar daqui para frente é para diretamente aos seus discípulos, como nós que somos discípulos.
Então, havia uma multidão de pessoas, onde Jesus andava, sempre havia essa multidão de pessoas. Mas em alguns momentos, mesmo no meio daquela multidão, ele direcionava os seus ensinos ali para os seus discípulos. Veja, por exemplo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, muitas pessoas pensam ali que ele estava, apesar da multidão que estava ali ao redor dele, mas o texto fala bem claramente que ele estava ali ensinando aos seus discípulos. E é isso que nós queremos mostrar aqui. Então diz, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Então vejam, o que Jesus está falando aqui é que a gente não pode ter uma vida dupla. Ou seja, a gente não pode ser aquela pessoa que diz que é crente, a gente não pode chegar nos cantos muitas vezes e falar do Evangelho, ensinar o Evangelho e ter uma vida diferente daquilo que ensina. Isso é muito comum, irmãos, quando a gente percebe que muitas vezes você tem um comportamento dentro da igreja, você tem um comportamento no meio dos irmãos onde você anda, nos encontros onde você está, mas dentro de casa você é uma pessoa diferente. Como é que você trata o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo? Como é que você trata os seus filhos? Qual é a sua responsabilidade dentro do seu lar? Os seus papéis realmente estão sendo desempenhados conforme a palavra de Deus? E muitas vezes a gente percebe, eu estou dando um exemplo do lar porque é o que mais está mais assim, claro para nós, mas a vida nossa, no nosso trabalho, no nosso momento de lazer com os nossos amigos, que muitas vezes estamos ali descontraídos e começamos a fazer e a falar coisas que não são muito devidas e aprovadas para uma vida cristã, né, nós começamos então a perceber aquilo que Jesus está nos ensinar. Ou seja, a gente precisa ter coerência de vida. É isso que ele está dizendo aqui. Porque nada daquilo que a gente fizer vai ficar encoberto, irmãos. Nada. Né? Às vezes a gente pensa, né, que a gente faz algo e que aquilo não vai se tornar conhecido das pessoas, mas de alguma forma Jesus vai fazer com que aquilo que nós fizemos, escondidos, contrários, né, à palavra de Deus, vai se tornar conhecido. Né? A gente vê, por exemplo, muitas vezes pessoas que têm dupla família, né? Que tem, né, dentro do seu cônjuge, tem dentro do seu lar, né, com seu cônjuge, mas fora da sua casa, fora do seu lar, tem uma outra vida, com outra pessoa, né, com outras pessoas, muitas vezes. Então a gente sabe que essa vida oculta que nós temos, muitas vezes a gente pensa que não será conhecida, mas ela vai se tornar conhecida. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado aos telhados. Então não tem segredo. O que a gente precisa fazer dentro de um ensinamento que Jesus está nos dando aqui é exatamente a gente viver de acordo com o Evangelho, porque se a gente está vivendo certinho, de acordo com aquilo que Deus nos orienta a viver, a vida da gente pode ser um livro aberto, todo mundo pode saber o que a gente faz, não tem segredo não, irmãos. É como um professor meu, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, ele dizia que lá na casa dele não tinha esse negócio de senha de celular, não é? Ou senha do computador. Se você for ver
a senha do seu cônjuge, você às vezes não consegue porque tem a celular do seu cônjuge, às vezes você não consegue porque tem senha. E o pior é que às vezes o cônjuge não fala a senha, né? Você não consegue abrir muitas vezes, né? Mas ele disse que na casa dele, que lá não tem segredo não, né? Lá tem santidade. Então se tem santidade, para que ter segredo? Né? Então lá todo mundo acessa o celular, todo mundo acessa o computador, todo mundo acessa. A vida, ela é aberta do conhecimento de todas as pessoas, não precisa ter segredo, né? Segredo, quando a gente guarda segredo, é porque a gente não quer que alguma coisa não seja conhecida. E por que a gente não quer que esteja conhecida? Porque a gente sabe lá dentro do nosso coração que é errado, não é? Então nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Esse é o primeiro ensino. O segundo está nos versículos 4 e 5. Quem você teme de verdade? Né? Versículos 4 e 5, vejam aí. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Então, o que estava acontecendo? O pessoal não tinha temor a Deus, né? Não tinha temor a Deus, temia os homens. O que o homem pode fazer depois que a gente morre? O que Jesus está dizendo é o seguinte: tem limite na ação dos homens e tem limite na ação do diabo sobre a vida da gente. Porque depois que a gente morre, só quem pode mandar para o céu, para o inferno, é Deus. Então, o que a gente precisa ter é temor a Deus, né? A gente não pode temer homens, eu não saio na rua porque eu tenho medo, né, de ser assaltado, eu não saio na rua porque eu tenho medo de ser morto, né? Ou então, eu temo, os crentes têm mais temor ao diabo do que a Deus. Porque vejam, se a gente tivesse temor a Deus, irmãos, a gente não pecava, né? A gente tentava viver de forma agradável ao Senhor, porque a gente sabe que a mão do Senhor pesa sobre a vida da gente, né? Principalmente daqueles que conhecem a verdade. Aqueles que conhecem o Evangelho, que conhecem a verdade, a mão vai pesar. Então, se a gente tem temor a Deus, sabe quem é o Senhor, e sabe como é que Ele age, como é que Ele pensa em relação à vida distante dEle, a vida que é uma vida desagradável a Ele, nós precisamos aprender a ter temor a Deus e andar de acordo com a sua vontade e de acordo com a sua palavra. Então, a segunda coisa que ele ensina aqui, olhando para a vida dos fariseus, e ele diz para os seus discípulos: olha, se vocês têm que temer, né, vocês têm que temer a Deus. Não temam a homens, não temam ao diabo, né, mas temam a Deus. Tá? A terceira coisa está nos versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. O que estava acontecendo aqui? Vocês já viram vocês entram na feira, o camarada vai comprar uma penca de banana, a penca de banana vale R$10. Né? E se for comprar 2, são R$20. Ele diz assim: leve 3 e pague 2. Não é isso? Leve 3 pencas, pague 2, ou seja, pague R$20. O pardal valia 1 moeda. 2 pardais valiam 1 moeda. 4 pardais valeriam 2 moedas. Então ele diz assim: leve 5 e pague 4. Tinha uma que estava aqui sendo no pacote. E aí o que o texto está dizendo? E Jesus, né, o Senhor Deus, ele dá tanta importância a um como a outro, né? E aí está dizendo o seguinte, que nós, às vezes pensamos que estamos sendo esquecidos pelo Senhor. Que o Senhor não dá importância à nossa vida, que muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, e nós dizemos: o Senhor esqueceu de mim. Mas o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que o Senhor não esquece de ninguém, de nenhum dos seus filhos, não é? Por menos valor que você possa imaginar que você tenha, porque aquele que entrou de graça no pacote, às vezes você diz assim: esse aqui está de graça, não tem valor nenhum, mas mesmo aquele que está de graça no pacote tem o mesmo valor
daqueles que entraram no pacote, no valor que foi dado. Não é? Então, nós somos valorizados pelo Senhor. Independente de quem nós somos, independente do que nós façamos ou vivamos, da forma como nós viemos a viver, mas, irmãos, o valor para Deus, de cada um de nós, é tão importante. Nós valorizamos, nós temos um valor tão imensurável para o Senhor, que Ele foi e deu o seu único filho por nós. Agora imagine o valor que você tem, né? Porque Deus, Ele pegou, né? Mandou o seu filho, esse filho morreu pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. Então o valor, o amor que Ele tem por nós é imensurável. A palavra de Deus mesmo disse que o amor do Senhor é imensurável, a tal ponto dele dar o seu filho para que nós fôssemos salvos. Então não se esqueçam disso. Por mais que você possa, às vezes, estar passando por uma luta muito difícil, por mais que você possa estar sofrendo por alguma atitude ou decisão errada que você tomou, busque ao Senhor, porque Ele valoriza você da mesma forma que valoriza os outros. O que Ele quer, e a única coisa que Ele quer, é que você escute, né, a sua palavra, escute os seus conselhos e viva de acordo com a sua vontade. A quarta lição que Ele deixa aqui nesse capítulo 12, está no versículos 8 e 9, que diz assim: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Então o que Jesus está dizendo aqui? É que a gente não pode se esconder daquilo que nós somos. Às vezes você tem vergonha de dizer que você é crente, né? Às vezes você tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, ou com a Bíblia debaixo do braço. Isso é muito comum quando é recém-convertido, né, irmãos? Quando a gente é recém-convertido, a gente fica com vergonha dos amigos, né? A gente fica com vergonha das outras pessoas que a gente sabe que não são crentes, até de dizer que é crente. E aí a gente passa uma vida despercebida daquilo que nós somos. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que a gente não pode esconder, né, uma lamparina debaixo da cama. Nós somos luz. E aonde nós estivermos, nós precisamos mostrar quem nós somos. E nós somos o quê? Nós somos luz, né? Nós somos cristãos. Se a gente quer esconder, é porque a gente tem vergonha de Jesus Cristo. A gente tem vergonha do sacrifício dele por nós. E a pessoa, ele diz assim: se você não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante de vocês. O que ele está dizendo assim: se você tem vergonha de mim, por que eu vou responder por você diante do Pai? E aqui ele não está dizendo isso só para aqueles que, quando a gente faz o apelo, né, você quer aceitar Jesus, e a gente diz assim: se você confessar Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante de Deus. Ele está dizendo isso não é só para aquele momento da conversão, irmãos. É a nossa vida como um todo. Aonde nós estamos, onde nós estivermos, nós temos que mostrar, seja pelo nosso comportamento, seja pelo nosso testemunho, seja pelo nosso falar, nós temos que demonstrar aquilo que nós somos. Nós somos cristãos. E aonde nós estivermos, as pessoas têm que perceber aquilo que nós somos. Tá certo? Uma outra lição que a gente aprende aqui está no versículo 10. O versículo 10 diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Ou seja, existe pecado que não tem perdão. Você peca, tudo aquilo que você fizer pode ser perdoado. Se você falar contra Jesus, um dia você pode se arrepender, né, e ser perdoado do seu pecado. Não é isso? Se você se desviar dos caminhos do Senhor, um dia você pode se arrepender e você vai ser perdoado. Tudo aquilo que você faz, não existe pecado no mundo que não possa ser perdoado. Não é? Mas
Jesus diz assim: só existe um da qual não há perdão. E esse é a blasfêmia com o Espírito Santo. Qual é o contexto aqui, irmãos? O contexto é: Jesus estava expulsando demônios das pessoas, e aí os fariseus começam a dizer que ele estava expulsando em nome de Beelzebul, ou seja, em nome do diabo. E na verdade ele fazia aquilo porque no seu ministério ele estava cheio do Espírito Santo. Ele expulsava os demônios, né, porque ele estava ali cheio do Espírito Santo, porque ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente essa, quando estava dizendo que o Espírito Santo era o diabo. Essa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é? Todas as vezes que nós blasfemamos contra o Espírito Santo, essa blasfêmia não há perdão. Tá certo? Mas se você falou contra a igreja de Jesus, se você falou, né, contra Cristo um dia, se você disse um dia que você era ateu, né, se você cometeu um pecado que aos olhos humanos, porque pecado para Deus é um só, né, que é você fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Então só existe um, mas para o homem nós temos uma gradação, né? Às vezes uma mentira não é tão forte quanto estuprar ou matar uma pessoa. Aos olhos do homem, né, existe uma gradação muito forte, mas para Deus é o mesmo, tá certo? Então, independente daquilo que você fez na sua vida, há perdão para o seu pecado. Há perdão para o seu pecado. Porque lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que ele é justo, e se nós confessarmos os nossos pecados, ele é justo para perdoar os nossos pecados. O que nós precisamos fazer é entender que aquilo que nós fizemos é errado, se arrepender daquilo que a gente fez, confessar diante de Deus, não é aos homens, mas diante de Deus, os nossos pecados, e aí sim nós seremos perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Não é? Esse não há perdão. Tá certo? Então esse era o que Jesus estava dizendo sobre isso. O sexto e última lição aqui essa introdução a esse capítulo está no versículos 11 e 12. Que diz: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem fazer. Então é aquela questão da gente não temer ser perseguido, não temer estar no meio de pessoas que começam a falar de você porque você é crente, ou de você ter que se defender e dizer por que você é crente diante de pessoas. Porque ali o Senhor estará conosco e Ele nos dará a coragem, a ousadia de falar e as palavras que devem ser ditas naquele momento. Não vamos confundir aquilo, irmãos, a necessidade de nós nos prepararmos, estudarmos a palavra quando vamos ensinar ou pregar a palavra de Deus. Porque muitas pessoas se enganam e dizem assim: não, eu não preciso, né? Eu leio o texto, o Espírito Santo vai me dizer exatamente aquilo que eu vou falar. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque quando a gente vai ensinar, seja em qualquer instância, ou quando a gente vai pregar a palavra de Deus, a gente precisa ter um profundo momento com Deus e de estudo da sua palavra. Porque a gente só fala, a gente só ensina, a gente só prega aquilo que primeiro aquela palavra falou para a gente. Aquilo que está no nosso coração. Então não venham com aquela de: não, pode deixar que eu vou abrir a Bíblia e ali eu vou pregar. Né? Tem aquela história, eu já não sei se eu já contei aqui, né? Seminarista, quando está fazendo seminário, né? O pastor gosta de, quando ele volta do seminário para a igreja, o pastor gosta de usar o seminarista, né? Rapaz, você vai pregar. Aí bota o seminarista para pregar. Aí teve a história que tinha uma igreja com um pastor e o seminarista chegou lá. Aí ele disse assim: rapaz, você vai pregar hoje à noite. Pegou assim de supetão. Você vai pregar hoje à noite. Ele disse: mas pastor, eu não estudei, né? Não preparei a mensagem e tal. Aí o pastor disse assim: não se preocupe não, que o Espírito Santo na hora vai falar para você. Aí o seminarista foi todo encorajado, né?
Chegou lá, aí ele anunciou, seminarista tal, ia pregar e tudo. E aí disse assim, agora vai lá e prega, né? O cara chegou, abriu a Bíblia e leu o texto. Aí olhou para aquela igreja lotada de pessoas assim. Aí ficou calado, aí passou um minuto. E aí olhou para a Bíblia e disse, né? Aí leu o texto de novo. Aí olhou para o pessoal, nada, né? E fez a terceira vez. Aí quando chegou na terceira vez, ele olhou para o povo assim, olhou para o pastor. Aí disse assim, pastor, o Espírito Santo não me falou nada ainda. E ele ficou calado, né? Então, irmãos, a gente não vai confundir esse momento. Aquele momento da coragem, do embate, quando você está ali, né, sendo questionado a razão de você ser crente, e o Espírito Santo na hora lhe dá ali a ousadia, né, a palavra que deve ser falada, né, naquele momento. Tá certo? Em defesa daquilo que você é. Bom, então a gente chega naquilo que eu queria chegar, que é a avareza. A gente percebe que na igreja nós temos muitas pessoas que não contribuem na igreja. A gente às vezes pergunta por quê. E eu entendo que é a consciência cristã, a consciência de ser crente. Porque o próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele era sustentado. Não existe obra do Senhor se não houver recursos que sustentem essa obra. Tá? E muitas vezes a gente precisa entender que por trás de tudo isso existe uma questão de olhar mais para si do que para o reino de Deus. Quando a gente começa a se preocupar mais conosco do que para com o reino, a gente está sendo, de certa forma, avarento, mesquinho nessa questão. Essa palavra avarento, que é o que Jesus usa aqui, quando ele começa a ensinar a partir do versículo 13, né, sobre isso, essa palavra significa um desejo muito grande de ter as coisas. É aquele desejo de ter bens, de acumular bens. De não se preocupar com os outros, mas as coisas para si. Não é? Então, é aquela questão do ser sovino, de ser mesquinho. A gente conhece uma história parecida com isso, que é a história do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, e ele diz que queria chegar ao reino dos céus, e Jesus diz para ele que ele tem que respeitar a lei do Senhor, os primeiros quatro mandamentos do Senhor. Aliás, do 6º ao 10º mandamento do Senhor, que diz respeito à relação com o outro. Não roubar, não furtar, não matar, não desejar o que é do outro e tal. E ele vai e diz assim, não, eu já faço tudo isso. Então, ele pensando, já tenho com o reino de Deus. Ele disse assim, pô, então agora, né, você vai ter que pegar tudo que você tem, vender e dar aos pobres. E aí ele não faz isso, ele vai embora triste, porque não fez. E o que estava acontecendo ali? Era aquela questão dele olhar as coisas para si. Muitas vezes nós não entendemos que aquilo que o Senhor nos dá, Ele nos dá para termos uma vida boa, de qualidade, mas também nós precisamos entender que quando Ele nos abençoa, é para sermos bênção também para os outros. Nós não podemos olhar para o momento que nós estamos aqui na igreja, em que nós estamos recebendo coisas, bênçãos, nós estamos sendo abençoados aqui na igreja. Se eu perguntar para você dizer assim, você está sendo abençoado aqui na igreja? Não é? Quem está sendo abençoado aqui na igreja? Levanta a mão. Não é? Todo mundo. Mas você está sendo abençoado por quê aqui na igreja? Porque a igreja lhe oferece um momento, né, um ambiente climatizado. Se aqui fosse aquele calor terrível, você não aguentaria estar aqui com a gente. Então a igreja está lhe oferecendo um ambiente climatizado. A igreja lhe oferece um bom momento de estudo da palavra? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A igreja lhe oferece boas mensagens? Sim ou não? Sim. A igreja lhe oferece um momento de comunhão entre os irmãos?
Sim. Então você tem, de certa forma, bons momentos, a igreja lhe oferece boas coisas, e como é que você agradece à igreja aquilo que você recebe? Qual é a forma de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele lhe dá? Porque tudo aquilo que a igreja está lhe dando não é de graça. O banco que você senta não foi de graça. A energia que é gasta por ar-condicionado não é de graça. Certo? As pessoas que trabalham na limpeza da igreja não é de graça. Nada do que se faz para o reino de Deus é de graça, irmãos. Nada é de graça. E como é que você agradece ao Senhor? Porque quando você contribui com a igreja, é uma forma de adoração a Deus. Sabia que a Bíblia diz que é louvor a Deus quando nós contribuímos com a igreja? Eu estava ouvindo, questionaram isso ao Saião. Eu me lembrei disso porque o Saião passou por um momento difícil agora. Ele teve um AVC, está bem, graças a Deus. E perguntaram a ele, naquelas podcasts que ele faz de perguntas e respostas, sobre essa questão do dízimo. E ele disse o seguinte, dízimos e ofertas, né? Que se você não contribui com o reino de Deus, é porque você não acredita no projeto de Deus. A igreja é um projeto do Senhor. E se você não investe nesse projeto, é porque você não acredita no projeto dele. Se não acredita no projeto dele, é porque você não acredita em Deus. E eu achei muito bom esse argumento. Se você não acredita no projeto de Deus, que é a igreja, então você não acredita em Deus. Você não investe. Por que você não investe no projeto de Deus, que é a igreja? Porque a igreja só pode crescer, se desenvolver, se ela investir. E para investir é preciso que a comunidade da qual você faz parte, que é a igreja que você faz parte, você tem que contribuir com ela. Não é? Aqui nós estamos agora em campanha de educação cristã. Até final do mês de junho, campanha de educação cristã. Para quê? Para se mandar dinheiro para as casas que vão formar educadores cristãos para as igrejas ou missionários que vão para o campo missionário. Se você não contribui, é porque você não acredita nesse projeto, é um projeto de Deus, é o projeto da igreja. Se você não contribui com missões mundiais, missões estaduais, que vai começar agora, e missões nacionais, é porque você não acredita nesse projeto. E é um projeto de Deus, que é o projeto de alcançar pessoas para o reino de Deus. Então tem muita gente que não contribui porque diz assim, não, vai faltar na minha casa. Se você acredita que vai faltar na sua casa, é porque você não crê que o Senhor vai suprir as suas necessidades. E ele vai logo em seguida falar da parábola da pessoa, né, que está preocupada com o que vestir, onde morar, o que comer. E ele vai dizer assim, por que você está pensando? Deus veste, né, as rosas do campo muito mais do que, né, muito mais bonitas, né, perfeitas do que você pode ter. Né, ele dá alimento para os pássaros. Por que se você é muito mais importante do que as plantas do campo, ou as árvores, ou os animais, se você é muito mais importante, ele não vai dar para você o que vestir, o que comer. Então, nós precisamos começar a pensar, irmãos, a que ponto nós estamos sendo avarentos, mesquinhos, para o reino de Deus, porque nós estamos pensando mais em nós do que no reino. Aquele pecado de Ananias e Safira, você já deve ter visto, estão estudando aí o livro de Atos. Foi visto isso, Geraldo? Ali, eu vejo que o pecado ali foi um pecado da idolatria, um pecado contra Deus. Por quê? Porque realmente eles não tinham que esconder nada. Eles podiam dizer, não, eu vendi tanto e dei tanto. Mas por que eles esconderam? Porque eles queriam para si uma parte. Se eles queriam para si, eles foram avarentos. E quando a gente é avarento, a Bíblia diz o seguinte, quando a gente é avarento, isso é o pecado da quê? Da idolatria. Não é? Isso é o pecado da idolatria. Então, o que Jesus está mostrando aqui, quando ele fala sobre
esta parábola do tolo, ele vai dizer que o camarada produziu no campo, né, uma quantidade de produtos que ele não tinha mais como guardar. E o que é que ele pensou? Ele pensou o seguinte: eu vou destruir os meus silos, vou derrubar e vou construir maiores para guardar tudo que o meu campo produziu. E o que é que eu vou fazer? Ele diz assim: bom, agora eu tenho o suficiente para viver o resto da minha vida. E aí, eu vou agora me regalar. Né? Vou armar minha rede, me balançar e deixar o tempo passar. Agora vejam como ele foi possessivo nisso. Ele vai dizer assim: o meu campo, não é isso que ele vai dizer assim, ó, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Veja, a minha colheita. Depois ele vai dizer: destruirei o quê? Os meus celeiros. Armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Só que ele não é dono do tempo dele. E Deus mostrou para ele, nessa parábola, que ninguém é dono do nosso tempo. Nós estamos acumulando riqueza para a gente, nós não estamos investindo no reino de Deus para alcançar vidas. Deus deu o suficiente para ele. E em momento algum, nessa parábola, o homem pensou nos outros, pensou em si. Em momento algum nessa parábola, ele dizia assim: eu tenho tantos bens e agora parte vai ser para o meu sustento, parte eu vou atender aos necessitados, aos famintos das ruas. Não é? Aqueles que estão nas calçadas, drogados. Não é isso? Em momento algum ele pensou em tirar o dinheiro do bolso e dizer assim: eu vou investir no reino de Deus para que mais pessoas do reino de Deus sejam alcançadas pelo Senhor. Mas ele pensou nele: meu celeiro, né, o meu tempo, a minha alma, eu quero usufruir tudo aquilo que eu tenho. E não é assim, irmãos. Né? Porque Jesus ele vai dizer: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Ou seja, você vai morrer, tudo que você acumulou, né, alguém vai destruir aquilo que você acumulou e você não aproveitou. Conheço uma pessoa, não é daqui do Ceará, é de outro local do estado, portanto não se preocupem, né, com relação a isso. Mas ele, tudo que ele ganhava, ele colocava na poupança. Poupança, acumulando dinheiro. E ele morreu sem usufruir daquele dinheiro, porque se fosse eu já tinha conhecido o mundo todo. Né? Parte desse dinheiro eu tinha investido na igreja, da qual eu faço parte, mas a outra eu tinha viajado o mundo todo. E ele morreu, deixou 10 milhões de reais na poupança. 10 milhões. Quem usufruiu? A viúva, os filhos, os netos, não é? E ele? Por isso que o Senhor diz assim: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, porque o tempo é de Deus. Está escrito na Bíblia, irmãos, que o nosso tempo, os nossos dias, os anos, dias, meses, minutos, segundos estão contados na nossa vida. No livro de Jó, capítulo 14, versículos 5 e 6. Depois vocês leem. Estão contados, o tempo não é nosso. Você vai dizer: não, esse dinheiro é para eu passar um mês fazendo alguma coisa. Você nem sabe se amanhã você está vivo. A gente faz planejamento para daqui a 10 anos. A gente nem sabe se amanhã vai estar vivo. Se Deus quiser, se assim for da vontade do Senhor, não é? É assim que a gente deve viver. E ele termina assim: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Aquele que não é rico para com Deus, irmãos, você pode juntar aqueles profetas pós-exílio. Eles dizem o seguinte: quando o povo voltou para a terra,
começaram a reconstruir o templo, começaram a reconstruir os muros. Eles começaram a plantar e a colher, mas a colheita não estava dando para o sustento deles. E era suficiente. E o Senhor vai falar, depois leio, são os 3. Vai dizer, tudo aquilo que vocês estão colhendo é um saco sem fundo. Porque vocês não estão dando a parte do Senhor que é devida. Por mais que a gente ganhe dinheiro, o dinheiro não dá. Por quê? Porque você não está investindo no reino de Deus. Não é? Então nós precisamos pensar nisso. Eu quero terminar essa mensagem sobre aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 9. Em 2 Coríntios capítulo de 6 a 8. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8. Que diz assim: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Não é? Então, é aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós, é que Ele nos dá com suficiência para também abençoarmos outras pessoas, para sermos abundantes também em toda boa obra. Não é para acumular riquezas, não é para nós, mas é para nós e para os outros, para investirmos, naqueles que estão necessitados. O princípio da contribuição, e eu encerro aqui, na igreja, é o princípio da necessidade no Novo Testamento. A gente usa a questão do dízimo porque foi um percentual que criado por Deus. Então, se foi criado por Deus, é o perfeito. E o percentual é a forma mais equilibrada que se tem de se contribuir numa igreja. Por quê? Porque você pode dar uma quantidade em termos absolutos muito maior do que outros, mas o percentual é o mesmo daquele que contribui, que o que ganha menos na igreja é o mesmo em percentual daquele que ganha muito na igreja. Então, para Deus, tanto faz você dar 1 como dar 100, dentro daquele percentual, você deu a mesma coisa. Não é? É aquilo que acaba com os donos de igreja, porque tem gente que é dono de igreja, não é? E que dá mais e quer exigir mais, né? Aqui já tivemos gente assim, tá certo? Mas graças a Deus não ficou, não é? Porque aqui todo mundo é igual, todo mundo aqui é igual, independente, né, daquilo que contribui ou não. Mas o princípio que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão é o princípio da necessidade. É só você olhar nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, quando ele vai pegar ali as contribuições da igreja para atender a necessidade da igreja em Jerusalém. Quando a igreja é organizada no capítulo 2 de Atos, e ali no capítulo 4 também, vai falar que as pessoas davam aos pés dos apóstolos para atender aqueles que eram o quê? Necessitados. Então, o princípio da contribuição na igreja é o princípio da necessidade. Nós temos necessidade de manter a igreja? Temos. Nós temos necessidade de pagar os funcionários da igreja? Temos. Nós temos obrigação como comunidade da qual nós fazemos parte de atender as necessidades da igreja. E da mesma forma que nós atendemos a necessidade da igreja, nós atendemos a necessidade daqueles que são carentes na igreja. Primeiro, os domésticos da fé, diz o apóstolo Paulo. Então nós atendemos a igreja, atendemos os necessitados da igreja,
e aí aqueles que estão necessitados fora da igreja. Esse é o princípio. Né? O princípio é o princípio da necessidade. Porque se a gente for falar em questão de começar a discutir se o dízimo é correto ou não no Novo Testamento, nós estamos errados, porque no Novo Testamento é tudo que nós temos. O nosso ser, os nossos bens, é tudo que nós temos. E nós não usamos isso. Não é? É só olhar para Barnabé. O exemplo ali é o exemplo de Barnabé. Tá certo? Mas nós usamos a contribuição pela necessidade da igreja e daqueles que fazem parte da comunidade da qual nós vivemos. Você precisa de estudo bíblico, você precisa estar num ambiente confortável, você precisa ter aulas, palestras, simpósios. Nós estaremos recebendo sábado aqui 6 igrejas com a nossa 7. Vamos ter que atender bem. São necessidades da igreja. E você atende às necessidades com as suas contribuições de serviço e suas contribuições financeiras. Amém, queridos?